TV Anguera, possa abrir, por favor, a coletiva. Oi, Fernando, boa tarde. Boa tarde, Karina. Então, depois desse empate em casa, que claro que na hora que vocês estavam esperando, principalmente por causa do esporte, né, não está num momento muito bom, pelo que o Atlético quer e sabe que pode conquistar nesse campeonato, acaba virando obrigação buscar esses pontos fora de casa? Olha, eu acho que cada jogo ela tem a sua história. Claro que não existe jogo jogado no Campeonato Brasileiro. O nosso momento ele fazia com que as pessoas acreditassem também numa vitória nossa, assim como nós acreditávamos que jogando dentro do nosso estádio, nos nossos domínios nós poderíamos ter conquistado os 3 pontos, mas o jogo ele precisa ser jogado e ele apresentou algumas dificuldades, uma equipe bastante fechada, uma equipe bastante consistente defensivamente, como a equipe do Sport se comportou dentro da partida, e nós tivemos problemas de encontrar soluções. Acho que talvez esse seja um ponto que nós tenhamos que crescer, que evoluir, ter um pouquinho mais de tranquilidade para achar o momento certo e para sair na frente dessas equipes que elas acabam sendo um pouco mais defensivas, digamos assim, foi o que se apresentou. A equipe do Sport, eles vieram numa situação um pouco mais tentando nos pressionar no início do jogo, mas depois já se posicionaram um pouco mais defensivamente e complicou um pouco as nossas ações. O jogo lá em Caxias é um jogo difícil do meu ponto de vista, eu joguei já no Juventude, eu sei das dificuldades que é jogar na Serra Gaúcha, então a gente precisa estar preparado e convicto daquilo que nós temos feito até aqui. A gente tem falado que quer sempre evoluir, quer sempre melhorar, então a gente vai procurar evoluir nessa partida, fazer melhor do que nós temos feito até aqui e conseguir fazer um grande jogo lá em Caxias para a gente conquistar o resultado que a gente fizer por merecer dentro da partida. Arthur Magalhães. Fernando Miguel, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes Feras do Esporte. Tudo bem, Arthur? Bom, até dentro da resposta anterior, nós conversamos com o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Gilvair Arantes, e ele falava, é muito bom ganhar de grandes equipes, como por exemplo o Grêmio e outros clubes. Mas, para nós, o que mais nesse momento são os pontos contra, por exemplo, contra o Juventude, que são concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento. Apesar de o Atlético estar lá em cima, o Atlético ainda é um clube que busca primeiro os 45 pontos para permanecer na Série A. Dentro dessa situação, a gente pode já dizer que o duelo contra o Juventude, nessa primeira partida, inicia uma batalha aí por 6 pontos. O Atlético tem que pontuar contra a equipe do Juventude a todo custo. Prazer falar contigo. Acho que a todo custo, prazer. Acho que a todo custo não existe resultado que se conquiste. Se conquista resultado com bom futebol, com estratégia, com um sistema bem definido e conseguindo desenvolver, que é o mais importante. Então, a equipe do Juventude é uma equipe que, apesar de nas últimas 2 partidas terem perdido, se não me engano, para Ceará e Bahia, ela vinha numa crescente, ganhou do Flamengo dentro de lá em Caxias do Sul, ganhou também da equipe do Grêmio em Caxias do Sul. Então é uma equipe que tem os seus valores e a gente precisa respeitar isso, né? Precisa encarar a partida com a responsabilidade e dar a ela a dimensão que ela merece. É um jogo importante, nós temos pregado aqui jogo a jogo e a gente vai lá com a convicção que a gente foi contra todos os adversários que nós pegamos até aqui, com uma ideia de jogo bem clara, bem definida, uma equipe que tenta propor o jogo, que tenta construir as suas ações dentro da partida, independente de quem seja o adversário, da pressão que nós sofremos, mas a gente precisa encontrar soluções para construir o resultado. Acho que lá, com o discurso de que nós precisamos ganhar de qualquer forma, é um discurso que, se a gente começar a alimentar ele, já nos oferece um tropeço aí significativo. Então a gente precisa pensar na partida em si, dentro da construção, e a gente vai lá com a mesma mentalidade que nós temos enfrentado todas as equipes até aqui dentro da temporada. Felipe André. Boa tarde, Fernando Miguel. Boa tarde. Até na sua primeira resposta você citou sua passagem pelo Juventude, e aí eu até peço para você me corrigir se eu estiver errado, mas se eu não me engano você disputou 2 campeonatos gaúchos e uma Série D pelo Juventude. Isso. Esse jogo, de alguma maneira, para você é especial, é interessante para você que, como um gaúcho, vê o Juventude também disputando a primeira divisão? Todo jogo ele é especial, né? Essa aí tem uma característica um pouco diferente para mim, porque é uma equipe que eu construí uma história também, né? Eu tenho título conquistado com o clube, eu tenho acesso conquistado com o clube, eu tenho passagens marcantes. A gente começou, foi o reinício de uma reconstrução do Juventude na época.
Eu tenho orgulho da história que eu construí junto com todos que estiveram lá com a gente. Foram temporadas bastante proveitosas e de bastante crescimento. Mas hoje eu defendo o Atlético Goianiense e vou fazer o meu melhor pelo Atlético Goianiense para construir a minha história aqui. E esse é um jogo importante para a gente precisa valorizar isso e procurar fazer o nosso melhor possível lá em Caxias do Sul para continuar desenvolvendo, continuar crescendo, continuar evoluindo e conquistando as vitórias, que é o que nos coloca numa condição favorável dentro da tabela de classificação e dentro do campeonato em si. Gustavo Ramos ou Pedro Henrique Geninho, Band News? Boa tarde, Fernando. É o Gustavo Ramos da Rádio Band News. Boa tarde. Vou falar com você. Prazer. O Flamengo, em uma outra oportunidade, na derrota da equipe carioca para o Juventude, reclamou bastante da condição do gramado do Alfredo Jaconi. E você, inclusive, ressaltou, né, a dificuldade de jogar na Serra Gaúcha. Você acredita que hoje, condição de gramado é um fator determinante aí para um tropeço para uma equipe de elite do futebol brasileiro como o Atlético Goianiense, como o Flamengo? E uma outra pergunta: o que o Atlético sabe desse próximo adversário, que é o Juventude, no próximo domingo lá em Caxias do Sul? Bom, acredito que o gramado ele é importante para todas as equipes que querem propor, as equipes que querem construir, que constroem, que tem um estilo de jogo de bola no chão, de construção de jogadas. Ele atrapalha sim. Acredito que esse jogo específico que você comentou de Juventude e Flamengo foi um jogo bastante atípico, até pelo volume de chuva que teve no Rio Grande do Sul naquele período, na véspera do jogo, até mesmo no dia do jogo. Até onde eu sei, o Juventude ele reformou por completo o estádio deles. O gramado ele é completamente novo, só que não suportou a demanda e o volume de chuva que teve. Acredito que em relação a isso nós não teremos dificuldades. O que nós teremos dificuldade sim é a equipe do Juventude, a forma como eles jogam, uma equipe que dentro de seus domínios é forte e é preciso se valorizar isso. Então a gente vai consciente das dificuldades, as questões de estratégia de jogo, as características, quem deve jogar, quem não deve jogar, isso tudo é pontuado a partir de hoje para a gente aqui, mas o conjunto como um todo do Juventude ele é bom e o mais importante é a gente ter convicção e a gente estar seguro das nossas ações, da nossa ideia, da nossa forma de jogar e aquilo que o professor ele vai propor para essa partida de estratégia. Então, valorizar todos os pontos do Juventude, mas muito mais valorizar aquilo que nós precisamos fazer como equipe para esse jogo. Natália Freitas. Fernando, boa tarde. Boa Natália tarde. Freitas, da Rádio Sagres. Fernando, a gente vê o Atlético vindo de uma vitória do Fluminense, perdeu para o Bragantino, ganhou do Grêmio, empatou com o Sport. O que está faltando para o Dragão é conseguir emendar uma sequência de vitórias, Fernando? Acho que são detalhes. O jogo lá contra o Atlético Paranaense foi um jogo que aqueles que acompanharam, a gente esteve mais próximo da vitória e por detalhes a gente acabou perdendo. Contra o Bragantino foi um jogo franco, onde as duas equipes brigando, jogando de uma mesma forma, com muita estratégia, com muita qualidade de jogo, se atacando a todo instante, a gente acabou perdendo num detalhe também. Então a gente precisa achar o equilíbrio, ter a tranquilidade, como eu falei para esses jogos, mesmo contra o Sport. Acredito que nossa equipe ela ficou um pouco intranquila com a arbitragem, um pouco intranquila com a forma que a equipe do Sport jogava. A gente ficou ansioso por querer achar um espaço que muitas vezes o Sport não nos oferecia. Então, ter um pouco mais de tranquilidade de chegar nesse momento de definição das partidas e do jogo e entender a característica do jogo, né? A gente vai para um jogo onde a gente precisa ser intenso, onde a gente precisa manter a nossa mesma proposta, mas o mais importante é ser equilibrado, ter tranquilidade e ter consciência de que o trabalho vem sendo desenvolvido de uma maneira segura, equilibrada e de crescimento. Acho que é isso que todos têm percebido. Todo jogo ele vai nos apresentando aquilo onde a gente precisa evoluir e a gente tem consciência disso. Então, vamos seguir martelando, vamos seguir acreditando e vamos seguir em cima dessa estratégia e dessa mentalidade forte de que é uma equipe de construção, que é uma equipe de futebol, que joga, que propõe jogo o tempo todo e que vai encontrar soluções dentro das partidas para conquistar as vitórias, para colocar ainda mais em evidência o Atlético Goianiense e o trabalho que vem sendo desenvolvido até aqui. Alexandre Ferrari. Oi, Fernando. Boa tarde. Eu sou Alexandre Ferrari do Jornal Popular. Boa tarde, Alexandre. O Atlético ele tem uma média de, se eu não estiver enganado, 0,48 gols sofridos de gols na temporada.
Não sei se você sabe, mas essa marca entre os clubes da Série A é a melhor média defensiva. E se a gente estender essa marca para todas as divisões, as 4 divisões, o Atlético tem a segunda melhor média do país. Essa é a melhor forma de comprovar que o sistema defensivo do Atlético é um dos principais pontos da equipe. Você, como defensor, assim, fica um pouco mais feliz quando vê o seu trabalho dos demais defensores tendo resultados como este? Olha, eu fico feliz. Tem 4 gols aí do Atlético Mineiro lá que machucam a gente, porque a gente é algo que a gente ressalta, é algo que a gente valoriza, mas não unicamente de um sistema da equipe, de um setor da equipe. A consistência defensiva ela se deve pela entrega, pelo empenho e pela capacidade que todos têm de se doar, de se entregar e começar a marcação desde lá da frente. Se você pegar os números que a gente tem físicos das partidas, você vê os números dos atacantes se doando, dando pique para trás para ajudar a marcar, para pressionar a saída de bola do adversário, para que a gente fique também mais no campo ofensivo. São impressionantes. Então, isso se deve a um fator, a um conjunto de bastante equilíbrio entre os setores, o ataque oferecendo, sendo combativo na hora de defender, a defesa construindo junto com o ataque na hora de atacar. E a gente fica feliz com esses números. Eu acho que eles poderiam ser um pouquinho melhores ainda por tudo aquilo que a gente tem desenvolvido, da forma como a gente tem jogado, mas ele é um motivo, um ponto de segurança e demonstra equilíbrio da equipe. Então a gente vai conseguir tentar e lutar para que esses números eles fiquem cada vez melhores e mais evidentes e que a gente consiga propor ainda mais situações e levar a equipe ainda mais à frente para deixar a nossa equipe mais ofensiva e dar mais condições e contribuição para que o nosso ataque ele consiga ser letal em todas as partidas aqui para frente. André Isaac. Alô, Fernando Miguel, aqui é o André Isaac da PUC TV. Tudo bem, André? Que tipo de jogo você espera lá no Alfredo Jaconi, até porque o Juventude vem de 2 derrotas seguidas? E em relação ao ataque do Juventude, o cara para o Atlético ter uma atenção especial é o Matheus Peixoto? Ele é um dos atacantes, ele é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, então ele vem... E não é de hoje, o Matheus Peixoto já tem a sua história construída dentro do futebol no Brasil, todos já se conhecem hoje no Brasil, né? Então não vai ser uma novidade enfrentá-lo, mas é uma equipe que defende com muita força e tem um ataque bastante rápido, tem um meio de campo que consegue construir jogadas também, consegue levar a equipe à frente, assim como a nossa equipe tem o Marlon Freitas e o Maranhão, que são volantes de bastante contribuição ofensiva, eles também têm isso. Então a gente precisa estar atento em todos os momentos da partida, mas eu vou ressaltar mais uma vez, muito mais atento na nossa forma de defender, na nossa forma de jogar, nas nossas características, nas nossas convicções e aquilo que for estratégia para essa partida lá em Caxias do Sul. Se preocupar com o adversário, a gente sempre se preocupa, sempre a gente se debruça em cima das análises, daquilo que nos oferecem em vídeos, em números, em dados, mas o mais importante é a gente ter convicção do nosso trabalho e daquilo que a gente precisa fazer em Caxias do Sul para conquistar o resultado. Fernando, para fechar a coletiva, eu vou fazer a pergunta do Alex Rodrigues, que não pôde estar presente aqui. Ele pergunta a você, em dias normais de jogos, que horário você costuma acordar? E para você, o que mais vai ser complicado na nova programação para esse jogo de domingo? Para mim, nada. Para mim, o que muda é o horário da partida, talvez a temperatura. Em Rio Grande do Sul, nessa época, não oferece muito calor também, então isso é um ponto positivo de se jogar nesse horário lá no Rio Grande do Sul. Mas eu vejo que isso é muito mais um desgaste, muitas vezes, que é criado de forma mental, porque as pessoas elas se puxa, a vida é um horário fora do habitual, porque o jogador gosta de dormir tarde, o jogador gosta de acordar tarde. Cara, isso é tudo conversa. A gente acorda, levanta, toma nosso café e vamos para a partida. Para mim não tem nenhum tipo de percalço, não tem nenhum tipo de empecilho jogar às 11 horas da manhã. Oi, Baralhas, boa tarde, tudo bem? Aqui é a Karina, da TV Anhanguera. Baralhas, o que faltou no jogo contra o Sport que não pode faltar contra o Juventude? Boa tarde, Karina. Foi um jogo complicado, né? A equipe do Sport é uma equipe muito qualificada, conseguiu marcar a gente muito bem. Foi alguns detalhes, né? Acho que os detalhes que fez a gente não sair com a vitória do Ascioli. Alexandre Ferrari.
Oi, Baralhas, boa tarde. Eu sou Alexandre Ferrari, do Jornal Popular. Ainda nesse sentido, eu queria saber o que vocês, no aspecto ali do meio para frente, acreditam que o Atlético pode melhorar ainda. Entendi. O que precisa melhorar, o que vocês imaginam que pode melhorar para que o Atlético consiga vencer jogos no sequência. O que o Atlético tem que melhorar do meio para frente para conseguir um resultado diferente do que foi na quarta-feira? Boa tarde, Xander. Eu acho que, como eu acabei de falar, acho que é os detalhes. Acho que tá faltando um pouco só chegar ali e dar uma caprichada melhor, entendeu? Eu acho que a gente está criando bastante. A gente acho que está trabalhando bem. Acho que quando tiver essa oportunidade, creio que a gente vai conseguir aproveitar melhor agora nos próximos jogos. Arthur Magalhães. Baralhas, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, Feras do Esporte. Que você falasse um pouco sobre a sua evolução particular, estando aí a posição titular na equipe do Atlético Goianiense, também sobre a evolução da equipe, que até chegou a ser goleada pela equipe do Atlético Mineiro, mas recuperou bem contra o Grêmio e contra o Sport, evitou algo pior. Prazer falar contigo. Prazer todo meu. Então, cara, acho que quando eu cheguei aqui, entrei no jogo contra o Palmeiras, acho que não fui tão bem, e aí meio que fiquei um pouco, não ia para jogo, fiquei um pouco mais de lado e continuei trabalhando, dando o meu melhor, não jogando ou jogando. Acho que a gente tem que trabalhar sempre o nosso melhor para que quando a oportunidade aparecer e aparecer aproveitar da melhor maneira possível. E sobre a equipe, acho que nossa equipe é uma equipe muito forte. Infelizmente, contra o Atlético foi um jogo que nossa equipe não atuou bem e a gente pagou o preço, né, que foi a gente tomou 4 gols e conseguimos recuperar. E detalhes, né? O Campeonato Brasileiro a gente sabe que é muito difícil e a gente tem que trabalhar bastante para que esses erros não podem acontecer. Natália Freitas. Boa tarde, Gabriel Baralhas, Natália Freitas, aqui da Rádio Sagres. Até nessa linha de pensamento, Baralhas, como você definiria esse atual momento que você está vivendo com a camisa do Atlético? Boa tarde, Natália. Então, eu estou muito feliz com o momento que eu estou vivendo, né, com as oportunidades que vem aparecendo para mim e que eu possa contribuir da maneira mais correta possível, né, poder ajudar meus companheiros, poder ajudar o Atlético, né, que para mim é muito gratificante. Próxima pergunta, André Isaac. Alô, Baralhas, aqui é o André Isaac da PUC TV. Como é que você vê a diversidade desse jogo, frio, às vezes pode ter neblina, e também a questão de jogar às 11 horas da manhã de domingo? Boa tarde. Então, cara, a gente acho que vai ser a primeira vez no campeonato aqui que a gente vai jogar 11 horas da manhã e eu acho que a equipe do Juventude é muito boa, é uma equipe muito qualificada também. Cara, acho que vai ser um jogo muito difícil, né? Mas a gente também vai para lá para fazer nosso jogo, para tentar sair com a vitória com os 3 pontos de lá. Próxima pergunta com Felipe André. Boa tarde, Baralhas. Baralhas, nas primeiras oportunidades que você foi conquistando no Atlético Goianiense, você jogava muito ali, às vezes no lugar do William Maranhão, às vezes um pouco mais avançado, mas agora você está jogando junto com o Maranhão e com o Marlon Freitas. Isso de alguma maneira muda o seu estilo de jogo, as orientações que o Barroca te passa, vem alterando por conta dessa nova formação do meio do Atlético? Boa tarde. Então, como eu jogo de volante, né? Para mim, jogar de segundo volante, saindo mais pro jogo ou fazendo a construção, acho que para mim eu consigo jogar nas duas, cara. E para mim jogar do lado do William Maranhão e do Marlon, acho que ajuda muito, facilita. São 2 caras excelentes que sempre tá ajudando a gente ali no meio de campo. Beleza, pessoal.